E fala, meus bitcoiners, como que vocês estão? Vamos para mais um dia de análise do nosso mercado cripto e vamos para mais uma semana aí, onde o Bitcoin começou caindo, retestando os níveis abaixo dos 23 mil e voltando depois de uma semana conturbada para a região dos 22k. Então nesse vídeo eu vou te falar as maiores probabilidades de o que eu estou enxergando e espero de todo esse cenário logo depois da vinheta. Bom, antes de passar no gráfico, como sempre, né, eu queria passar no nosso order book. E o nosso order book, ele mostra que tem muita força vendedora. Eu comentei com vocês que a quantidade de ordens estava sempre aumentando. E aparentemente as ordens elas estão aumentando e se mantendo forte na região vendedora. Olha como que aqui no gráfico a gente consegue perceber que tem muito mais força vendedora do que força compradora. A gente tem uma pressão compradora sim de curto prazo, e caso a gente abaixe aqui dos 22.300, a gente entra numa região onde não vai ter tantos compradores eufóricos de curto prazo, ou seja, uma região propícia aí a correções. Então a gente só vai ter ordens a partir dos 22 até os 21.500, que é realmente uma região de interesse. Enquanto do lado vendedor, observa que quanto mais o preço subir, tem mais pessoas querendo vender. Então a gente tem essa região até os 24k, que tem muita ordem, muito Bitcoin querendo ser vendido, 24.500 e depois os 25. Então assim, é uma região conturbada, é uma região de resistência. E justamente por isso a gente está vendo rejeições quando o preço ele dá uma subida. E essas rejeições, elas formam essa figura aqui, que é uma figura de cunha ascendente, que eu comentei com vocês aí nos últimos dias. E, inclusive, não só o Bitcoin, mas outras criptomoedas, altcoins, também estão fazendo figuras de reversão, o que nos leva a esperar por uma correçãozinha no mercado. Por quê? A gente teve uma alta, vou até tirar os desenhos aqui para ficar mais fácil de ver, esconder os desenhos. A gente teve uma alta onde o Bitcoin saiu da região dos 16 mil dólares e foi direto para os 24. Se a gente colocar no gráfico semanal, fica mais nítido ainda. Foram praticamente 5 para 6 semanas de alta consecutiva. Então isso deu um mês, quase que um mês e meio, né, que o Bitcoin ele está subindo, e por conta disso é esperada sim uma correção. A gente subiu aí, quase 50%. Estamos esticados, estamos longe da região das médias, então é natural que o mercado ele demonstre alguma exaustão de força compradora. E não que isso seja uma coisa ruim, isso é uma coisa muito boa, porque traz oportunidades para a gente e mostra também que as pessoas estão menos eufóricas, certo? A gente já abriu um bom espaço para formar aqui um fundo ascendente e ainda não rompemos essa cunha que eu venho comentando com vocês, porque a gente está numa região que ela é uma região de suporte, tá? Essa região aqui vermelha. Eu acho que vou até trocar para verde, eu gosto de colocar o suporte verde, que eu acho que fica mais legal. É uma região de fundos prévios, tá? Uma região de fundos prévios, é a região dos 22 mil dólares, 22.300, que inclusive é um ponto que, igual eu mostrei aqui, ó, tem bastante ordem. Por isso que se perder os 22.300, a gente pode passar por uma correção maior, porque a gente só vai ter suporte lá embaixo nos 21.400, que por sinal, olha só, 21.500 é onde a gente tem bastante ordem também. A gente vai estar numa região aqui sem suporte entre os 21.300 e os 21.700, 21.500. Por conta disso tem essa força compradora de curto prazo e por conta disso também essa figura de cunha ainda não rompeu com volume, porque tem pessoas que estão fazendo bottom fishings e comprando esse suporte. E aí a gente vem para o nosso sentimento e descobre o que as sardinhas elas estão fazendo. Será que elas estão mais de olho no rompimento dessa cunha e nessa correção, ou em comprar esse fundo aqui do bottom fishing e o preço continuar subindo? O nosso sentimento mostra que atualmente a gente tem 1,48 compradores para cada vendedor. Inclusive, desde que a gente bateu esse fundo aqui, ó, o Open Interest ele está subindo, desde que a gente bateu os 22.600, ou seja, muitos contratos sendo abertos, enquanto o Long Short Ratio está estagnado. Tem gente entrando em short, tem gente entrando em long, mas como atualmente a gente tem um número de compradores maior do que o número de vendedores, isso significa que a gente tem mais liquidez para caso a gente perca aquela região verde que eu tracei aqui, ó, que é essa região de suporte. Aí pode ser que a gente comece essa correção maior e aí venha corrigir no gráfico semanal, buscar por regiões das médias, que é algo que eu acho extremamente importante também.
Nesse caso, eu vou ficar de olho aqui em região de Fibonacci, região das médias aqui no gráfico semanal, que também está dentro da região de Fibonacci. Eu vou ficar de olho no order book, ver pontos onde tem muita ordem de compra quando o preço já estiver corrigindo, região de topos prévios. Vou ficar de olho em pontos de liquidação muito fortes aí no sentimento do mercado, alinhado a todos esses pontos que eu falei aqui, pontos de suporte e pontos importantes de compra. Além do mais, vale ressaltar que no gráfico mensal a gente também está num ponto fortíssimo de resistência, que é a região aqui da EMA 12, e a gente subiu, a gente teve um mês de alta fortíssimo, então é natural que pessoas busquem vendas. E devido a todos esses sinais aí de exaustão do mercado, subir por quase um mês consecutivo, pontos de resistência, região das médias no gráfico mensal, figuras de reversão, o RSI apontando divergências, eu comecei a abrir shorts, só que shorts em altcoins, porque se o Bitcoin começar a cair, as altcoins elas caem muito mais. Em um desses shorts, inclusive eu comentei ao vivo na live que eu faço semanalmente com os meus alunos, é um trade em ADA, então eu estou com ele aberto aqui, olha só, ADA Cardano, porque a gente estava vendo dois cenários, inclusive discutimos lá no grupo. Primeiro era essa figura de reversão, e a gente entrou quando começou a formar esse padrão. Aqui, ó, dentro de um padrão tem outro padrão. Então a gente começou com o stop aqui em cima, foi descendo o stop à medida que os topos foram apertando. Rompemos, então assim, a gente já está com um bom lucro aqui nessa operação. E a partir do momento, inclusive, que a gente fez essa volta aqui, olha, meu stop que estava aqui nesse ponto foi aqui para baixo. Consequentemente, como eu já fiz uma parcial com esse rompimento e peguei o meu stop e vim para cá, eu estou sem risco nenhum. Então, se o mercado começar realmente a corrigir, a ADA Cardano, como ela é uma altcoin e geralmente as altcoins elas caem mais do que o Bitcoin, eu vou ganhar lucro nessa queda enquanto o mercado estiver corrigindo. E se acontecer o contrário, rejeitar essa queda e o preço continuar eufórico, continuar subindo, eu vou tomar o stop, mas devido às parciais e a gestão de risco, eu vou ser estopado com lucro. Então é uma operação que não vai fazer nenhum tipo de cócegas na minha carteira. E enquanto isso, a gente vai ficar de olho no Bitcoin para saber se o Bitcoin vai passar por essa correção, ou seja, rompendo esse fundinho verde aqui, ó, essa região forte de suporte e começar a corrigir nos gráficos semanais para a gente reentrar com as nossas posições nesse fundo ascendente. Ou então, se ele continuar alto, não tem problema. A gente segue esperando por esse fundo ascendente no semanal, que certamente vai ter que acontecer. Beleza? E com isso, né, eu encerro o vídeo de hoje. Foi mais rapidinho do que de costume, mas eu espero que vocês tenham gostado. Uma check-up geral aí de tudo que está acontecendo. Não esquece de deixar o like, verificar sua inscrição no canal, que isso é muito importante. Comentar o que você acha dessa série de vídeos que eu posto aqui para você no YouTube. Não esquece de me seguir nas redes sociais, que estão todas aqui em cima. E certificar que realmente é esse arroba aqui que você está seguindo, tá? Se você tem interesse de participar dessas lives exclusivas para alunos, dá uma olhada no primeiro link da descrição desse vídeo ou escaneia o QR Code que ficou aparecendo várias vezes embaixo da minha fotinha, da minha câmera ao longo do vídeo também, que você vai ser redirecionado para a página de mentoria. E lá é uma mentoria super completa desde o zero do mercado cripto com vários bônus. Então se você adquirir, você ainda vai ganhar bônus como um e-book, acesso ao grupo, lives exclusivas, atualização de conteúdo e tudo mais. E no mais é isso, eu vou ficando por aqui, tenha um excelente dia, uma ótima semana e amanhã tem vídeo de novo. Valeu galera, falou!